Boa noite. Boa noite. São Paulo já tem quase 21 mil casos de dengue registrados só neste ano. 5 mortes na capital foram confirmadas. Caminhoneiros fazem paralisação e fecham rodovias em pelo menos 6 estados. Professores da rede estadual decidem manter a greve. A manifestação foi marcada por depredação. Operação Lava Jato. Justiça manda soltar cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto. Empresário afirma que corrupção na estatal era generalizada em contratos de Paulo Roberto Costa e Renato Duque. São Paulo registra quase 21 mil casos de dengue só neste ano. 5 mortes foram confirmadas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de casos de dengue já é 3 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de 4 de janeiro a 11 de abril, já foram 62.799 casos notificados. Desses, 20.764 casos foram confirmados. No ano passado, no mesmo período, foram 7.126 casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, a cidade de São Paulo ainda não vive uma epidemia de dengue. Para isso acontecer, são necessários 300 casos para cada 100 mil habitantes. Mas 11 distritos já têm epidemia de dengue aqui na cidade de São Paulo. São eles Brasilândia, Cidade Ademar, Jaraguá, Pirituba, Cachoeirinha, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Freguesia do Ó, Perus, Limão e Casa Verde. 5 mortes foram confirmadas na cidade de São Paulo. A pior região para a dengue continua sendo a Zona Norte, que concentra 38,5% dos casos. E para ajudar a combater o mosquito da dengue, homens do Exército foram às ruas. Hoje é o primeiro dia de trabalho dos 50 soldados do Exército que vão ajudar no combate à dengue aqui na capital. Eles já receberam treinamento de como localizar e principalmente eliminar um criadouro do mosquito transmissor da doença. Hoje foram 2 turnos, de manhã e à tarde, os 2 com 25 soldados e 25 agentes de saúde, vistoriando os imóveis aqui do bairro do Limão, na zona norte da cidade. Na UBS Dona Adelaide Lopes, também no bairro, estão os serviços centralizados das equipes do Exército e também a distribuição de material informativo à população. Eles foram preparados para identificar os criadouros do mosquito e para orientar a população. Então, eles estão fazendo um trabalho educativo juntamente com agentes de zoonose. O Exército vai ficar aqui 30 dias conosco e, se for necessário, podemos prorrogar esse período. A gente vai continuar firme no combate. Se precisar ampliar, a gente amplia, mas estamos considerando que agora nós já estamos numa situação mais de equilíbrio. Caminhoneiros protestam por valor de frete mínimo e fecham estradas em pelo menos 6 estados. Em São Paulo, a categoria fez manifestações em postos de combustíveis na região de Ribeirão Preto. Além de São Paulo, foram registrados atos em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ontem, uma reunião entre o governo federal e os representantes da categoria terminou sem acordo em relação à tabela de frete mínimo. Os caminhoneiros anunciaram novas paralisações e bloqueios de estradas, como os que aconteceram em fevereiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, disse que a reivindicação da categoria é impositiva e não tem respaldo legal. Sem acordo, professores da rede estadual decidem manter a greve da categoria. Depois de uma reunião com o secretário da Educação, o grupo tentou invadir o prédio na região central de São Paulo. A paralisação já dura 42 dias. As imagens foram feitas por um funcionário da Secretaria Estadual de Educação, que fica na Praça da República, no centro de São Paulo. Um grupo de professores tenta invadir o prédio. Para forçar a entrada, eles usam pedaços de madeira e quebram os vidros. Os manifestantes tentam esconder o rosto. Eles forçam e chutam a porta de ferro. Várias janelas ficaram quebradas. A polícia militar usou bombas e gás-pimenta para dispersar o tumulto. Nós
lado de dentro do prédio, que é tombado, e aqui a gente pode ver que os vidros da porta principal ficaram todos quebrados. Pelo chão, muito estilhaço, muita sujeira, pedras que os manifestantes jogaram. Aqui até uma marca de sangue no chão de um funcionário da segurança que ficou ferido na mão. E aqui, olha só, uma bomba da polícia militar, o que sobrou dela. Pelo menos 2 foram lançadas contra os manifestantes e acabaram caindo dentro do prédio. Apesar da violência, os manifestantes não conseguiram entrar e seguiram em passeata até a Praça da Sé. O segurança recebeu atendimento e passa bem. A confusão teria começado após uma reunião com representantes da APOESP, o sindicato da categoria, com o secretário estadual de Educação, Hermann Furwald. O grupo agiu independente, não era objetivo nosso que tivesse um embate na porta da Secretaria da Educação. O secretário não apresentou nada concreto, nós queremos fazer para fora nossas atividades, chamar atenção para o Palácio do Governo para que abra imediatamente as negociações. Que não é objetivo da APOESP, da direção ou do movimento qualquer tipo de violência. Em nota, a Secretaria de Educação repudiou a depredação do prédio e informou que a gestão apresentou 3 propostas que foram recusadas pela APOESP. Entre elas, a criação de política salarial pelos próximos 4 anos, com database em 1º de julho. Os professores reivindicam um reajuste salarial de 75% para os próximos 6 anos. Comissão de Valores Mobiliários abre processo administrativo para analisar o balanço da Petrobras, divulgado ontem à noite. Caso a análise dos números relativos ao ano passado encontre irregularidades, a Petrobras poderá ser punida. Só este ano, a CVM já abriu 9 processos envolvendo a Petrobras. De 2013 até agora, são 16. O balanço revelou um prejuízo de 21 bilhões e meio de reais no ano passado. Mais de 6 bilhões de reais foram perdidos só em corrupção. Os números foram divulgados com 5 meses de atraso devido às investigações da Operação Lava Jato, que apura um esquema bilionário de corrupção e desvio de dinheiro na Petrobras. O atual presidente, Aldemir Bendini, desculpou-se em nome da companhia. Sim, eu faço um pedido de desculpa em nome dos empregados da Petrobras, porque hoje eu sou um deles. Segundo ele, os valores desviados vão voltar para a Petrobras. Já existe uma previsão de que alguns valores que já foram resgatados de pessoas que praticaram esses atos estão à disposição das autoridades, tão logo eles estejam liberados, eles já serão repassados diretamente à Petrobras. Data prevista, pode ser que alguma coisa já no mês de maio, todo esse valor resgatado será da companhia. O balanço repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol El País, o francês Le Monde e o site do britânico Financial Times ressaltaram que Aldemir Bendini encara esses números como uma virada de página. The Wall Street Journal destacou que o escândalo derrubou a liderança da Petrobras, golpeou suas ações e arrastou a economia brasileira. Em janeiro, consultorias contratadas pela ex-presidente Graça Foster estimavam o prejuízo do ano passado em 88 bilhões de reais. A divulgação do balanço com perdas bem menores trouxe um alívio para o mercado. Hoje, as ações da Petrobras oscilaram bastante, mas reduziram a queda. As ordinárias fecharam com alta de 5,63%, mas as preferenciais caíram 1,52% diante do anúncio de que não haverá pagamento de dividendos. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com alta de 1,95%, o maior patamar desde novembro. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa a reação do mercado à divulgação do balanço da Petrobras e as perspectivas da empresa. As oscilações em bolsa hoje foram um ajuste normal de mercado. As ações tinham subido demais. Investidores aproveitam para embolsar os lucros e comprar com a cotação em nível mais atraente. Agora é fato que o balanço, além de poder ser questionado, não significa o fim da crise. Mostra perdas de mais de 6 bilhões de reais decorrentes da roubalheira e uma desvalorização de ativos que passa de 44 bilhões como consequência de decisões erradas de investimento e também má gestão. É incompetência
exigência demais numa estrutura com o carimbo da corrupção, sem esquecer dos efeitos financeiros do uso da estatal como instrumento de controle da inflação. Durante muito tempo, a Petrobras teve de trabalhar com os preços dos combustíveis muito abaixo do custo das importações. Enfim, o resultado disso tudo foi o prejuízo de 21,6 bilhões, o primeiro saldo negativo em 23 anos, com endividamento bem maior que dos concorrentes, impossibilidade de pagar dividendos, além da necessidade de desinvestir, encolher para fazer caixa. Paralelamente, ainda tem as ações judiciais de acionistas, principalmente no exterior, que podem resultar em indenizações pesadíssimas. Potencial de recuperação a Petrobras tem, mesmo com a queda do petróleo, mas muita coisa tem que mudar. Não é só acabar com a corrupção. O governo tem de deixar a empresa cumprir metas de resultado, sem ser vista como um braço de ajustes econômicos. A administração terá de ser mais profissional, com alterações de regras, como do modelo de partilha na exploração do pré-sal, que a obriga a assumir a maior fatia dos investimentos, assim como as exigências de conteúdo nacional na contratação de fornecedores e prestadores de serviços. A Petrobras tem de buscar maior eficiência por ela mesma e pelos efeitos que tem para o país em termos de investimentos, produção, emprego e até geração de impostos. Eu volto na próxima segunda. Até lá! E pela primeira vez desde o início de março, o dólar fecha abaixo dos R$ 3. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 2,98. Em depoimento à CPI da Petrobras, Augusto Mendonça Neto, da empreiteira Toyo Setal, afirma que a corrupção na estatal só era generalizada em contratos firmados pelas diretorias de abastecimento e de serviços, comandadas por Paulo Roberto Costa e Renato Duque. No mês passado, o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, disse na CPI que a corrupção era institucionalizada na empresa. Hoje, porém, Mendonça declarou não ter conhecimento de irregularidades em todas as áreas da petroleira. Quando o Pedro Barusco fala que era generalizado, ele tem razão em um sentido. De fato, dentro da diretoria de serviços, era generalizado porque eles queriam aplicar sobre todos os contratos que existiam dentro da Petrobras. Esta era a notícia que a gente tinha. Agora, que isso acontecia dentro da companhia como um todo, generalizadamente, isso não acontecia. Mendonça contou que começou a participar do esquema quando foi procurado pelo ex-deputado José Janene, do PP, que morreu em 2010. E que o volume de comissões e contribuições a partidos negociado por ele pode ter alcançado 100 milhões de reais. Desse total, foram repassados cerca de 30 milhões de reais à diretoria de abastecimento de Paulo Roberto Costa e entre 70 e 80 milhões de reais para a diretoria de serviços de Renato Duque, que era ligado ao PT. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a responsabilidade do governo Dilma nos resultados ruins da Petrobras. Do ponto de vista estritamente político, a ruína da Petrobras representa uma espécie de atestado de ineficiência de Dilma Rousseff. A Petrobras está sob o comando, sob o controle de Dilma, desde o primeiro mandato de Lula, que começou em janeiro de 2003. Primeiro, Dilma foi ministra de Minas e Energia. Esse ministério controla a Petrobras. Depois, Dilma foi promovida a chefe da Casa Civil e passou a acumular este ministério com a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Quando foi eleita presidente da República, Dilma acomodou no comando da Petrobras a pessoa mais próxima a ela dentro da estatal, que era Graça Força. A Petrobras era o xodó de Dilma Rousseff. E poucas vezes uma pessoa administrou uma estatal tão mal, tão bem. Parece piada, mas foi o que aconteceu. Na Petrobras, a incompetência foi exercida com rara competência. O resultado é devastador, a tal ponto que a corrupção, que na Petrobras atingiu o nível do inacreditável, tornou-se um problema menor perto da incompetência gerencial, que atingiu na estatal o patamar do impensável. Neste balanço que acaba de ser divulgado, as perdas decorrentes da corrupção foram estimadas em algo como pouco mais de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas é uma cifra 7 vezes menor
do que o valor atribuído às perdas decorrentes da ineficiência gerencial, que foram orçadas em pouco mais de 44 bilhões de reais. Dilma e o padrinho dela, Lula, já disseram que sobre corrupção eles não sabiam de nada. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito curioso para saber o que os dois dirão sobre esta atmosfera de incompetência administrativa que colocou a Petrobras de joelhos. E eles vão ter que dizer alguma coisa, porque o preço é muito alto. Quando a gente fala de perdas na Petrobras, nós estamos falando de perdas para todos os brasileiros. E quem está pagando essa conta de forma mais dramática são os trabalhadores que estão sendo demitidos nas obras que a Petrobras está tendo de cancelar. O ex-ministro Delfim Neto tem uma frase antiga que se aplica muito bem a este caso. Delfim costuma dizer que se o governo comprar um circo, o anão começa a crescer. Na Petrobras, o anão tornou-se um gigante. O anão na Petrobras roçou o teto. Boa noite. Juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso Lava Jato, decidiu hoje soltar Marice Corrêa de Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ela deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba no final da tarde. A decisão de Moro ocorre após surgirem dúvidas se de fato é Marice quem aparece em um vídeo de uma agência bancária que até então havia sido considerado uma prova de que ela realizava depósitos na conta da mulher de Vacari, Giselda Lima. O Ministério Público identificou que era Marice quem aparecia no vídeo e a acusou de ter mentido em depoimento à polícia sobre nunca ter feito depósitos na conta da irmã Giselda. Segundo a Procuradoria, Marice ajudou o cunhado a receber valores ilegais da construtora OAS. Ontem, a mulher de Vacari informou à Justiça Federal que é ela quem aparece nas imagens. Marice estava presa desde a última sexta-feira. Sérgio Moro chegou a afirmar que os vídeos não deixavam qualquer margem para dúvida e acusava Marice de faltar com a verdade flagrantemente. Hoje foi mais um dia de temperaturas amenas aqui na capital paulista e chegou a chover, mas de forma pontual em apenas alguns pontos da cidade. Mas no final de semana o tempo deve mudar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. O dia de amanhã será bem parecido com o de hoje aqui na Grande São Paulo, mas esquenta um pouco mais. Apenas o oeste do estado tem influência de uma massa de ar seco, o que garante o tempo firme e ensolarado o dia todo nesta sexta-feira. Nas outras áreas, o sol predomina até o início da tarde, mas a partir daí aumentam as chances de chuva e as pancadas podem vir fortes em alguns momentos. Para a região metropolitana, poucas mudanças em relação a hoje. Ainda há pancadas de chuva previstas entre a tarde e a noite, mas como o sol aparece um pouco mais, as temperaturas sobem um pouquinho, chegando aos 27 graus amanhã. De madrugada, mínima de 19. Em Ubatuba, no litoral norte do estado, também pode chover forte, mas chega a fazer calor de 28 graus. E na região de Presidente Prudente, o sol brilha forte, não há risco de chuva e a máxima chega aos 31 graus. No final de semana, o tempo fecha, as temperaturas voltam a cair e faz friozinho aqui na capital. A seguir, governo americano admite morte de civis em ataque com drones no Paquistão. Fogo no Chile. Vulcão entra em erupção no país. Fumaça chega a 15 quilômetros de altura. Suas axilas parecem bonitas depois da depilação? Olhe mais de perto. Com uma lupa, você consegue ver como a depilação irrita a sua pele. Só o antitranspirante Dove, com seu exclusivo 1/4 de creme hidratante, ajuda a pele a se recuperar, deixando suas axilas visivelmente mais suaves, macias e bonitas em apenas 3 dias. Pele mais macia e hidratada. Proteção efetiva. Dove, o número 1 em cuidado com as axilas. O que é melhor para você? Imóvel novo, usado ou na planta? Ou do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal? O Feirão Caixa chegou na sua região com ofertas especiais. Em São Paulo, de 24 a 26 de abril, no pavilhão de exposições do IMB. O que há de melhor para você, com até 35 anos para pagar. E as melhores taxas. Feirão Caixa da Casa Própria, o melhor para você. Vem! Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo!
Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje. Vamos curtir um super musical com o grupo MPB4. Conferir o segredo da gastronomia do chefe Eric Thomas e saber tudo sobre a semana de moda que movimentou São Paulo. E além de tudo isso, ainda bate um papo com a cantora Paula Toller. Todo seu, imperdível mesmo. E é hoje, 10h30 da noite. Claro, vou estar aqui te esperando, né? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Erupção de vulcão no Chile provoca cancelamento de voos. A fumaça chegou a 15 quilômetros de altura. O vulcão fica a 1.000 quilômetros ao sul da capital Santiago, na região dos Lagos, entre Puerto Montt e Puerto Varas. Ele entrou em atividade no fim da tarde de ontem e novamente durante a madrugada. É a primeira grande erupção em 43 anos. A fumaça podia ser vista a 50 quilômetros de distância. A presidente Michelle Bachelet decretou o estado de exceção por catástrofe e as Forças Armadas foram mobilizadas. Mais de 4.000 pessoas já foram retiradas num raio de 20 quilômetros. Foram cancelados voos no Chile e na Argentina. Os ventos carregaram as cinzas até a cidade argentina de Bariloche. O Chile tem a segunda maior cadeia de vulcões do mundo, depois da Indonésia. São 91 vulcões ativos e Calbuco é considerado o terceiro mais perigoso por causa do potencial de destruição. Estados Unidos assumem a morte de 2 reféns num ataque de drones contra a rede Al-Qaeda em janeiro. O presidente americano anunciou pessoalmente a morte dos 2 reféns, o americano Warren Weinstein e o italiano Giovanni Loporto. Eles eram trabalhadores humanitários no Paquistão. Warren foi sequestrado em 2011 e Giovanni em 2012. Obama explicou que o ataque foi acidental porque não se acreditava que civis estivessem na instalação, que fica na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Na operação teria morrido também um líder da Al-Qaeda. A Casa Branca informou que um americano, membro da Al-Qaeda, Adan Gadan, também foi morto, provavelmente numa operação separada. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma excelente noite para você. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, visite uma doceria especializada em bolos de churros no Hoje Tem. Assista agora Todo Seu.